agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, quem nos faz companhia nessa quarta-feira histórica é Thiago Davino, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Thiago, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Há algumas semanas nós especulávamos quem assume a Casa Branca a partir de 2025. O resultado está dado. A partir de agora, pouco se sabe sobre o que efetivamente vai acontecer, né, Thiago? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Realmente, de fato, aí temos essa surpresa, né? Na manhã, uma decisão rápida, né? Na eleição americana, se esperava que pudesse ser um pouco mais demorada, mas rapidamente já saiu o resultado. Impressiona o número de votações, se via o Trump como favorito. Quando você olhava a casa de apostas, olhava o desempenho das ações da Trump Technology, parando no mês de outubro, nesse início de novembro. Então, se tinha uma expectativa de que, de fato, o Trump pudesse vencer, e de fato foi confirmado, mas com uma folga até maior do que era previsto. Foi realmente uma varredura, uma onda vermelha que tomou conta dos Estados Unidos, e o mercado inicialmente tem essa reação aí de muito fluxo indo para os Estados Unidos, indo para os títulos do Tesouro norte-americano e também para o mercado acionário dos Estados Unidos, né? Porém, eu entendo que ao longo do tempo, principalmente em relação ao dólar, a gente pode ter uma mudança desse comportamento altista que a gente observa nesse primeiro momento. Thiago, essa reação dos mercados, ela te surpreendeu de alguma forma? Ela te trouxe ela, entre as suas reações, o mercado traz alguma surpresa nessas reações? Nós temos uma disparada do dólar, uma disparada dos bitcoins, as commodities para baixo, as outras bolsas as asiáticas, as europeias caindo. Alguma dessas reações não estava sendo esperada ou ela não era esperada de forma tão intensa? Como é que você está avaliando os mercados e esses primeiros efeitos ou primeiras reações do mercado diante desse resultado? Olha, Carla, a intensidade realmente até surpreende. A tendência, nem um pouco, né? Se a gente pegar o desempenho dos ativos de riscos ao longo do mês passado, de outubro, quando começou a crescer de fato um consenso no mercado que o Trump era favorito à eleição, a gente já tinha observado essa alta do dólar, né? O dólar IDX subiu quase 4% em outubro, né? Subiu mais de 5% frente a boa parte das moedas emergentes. As commodities já estavam sendo penalizadas novamente em outubro. Então, essa tendência de dólar para cima, commodities para baixo, mercado acionário americano para cima, já era esperado, mas sim, de fato, a intensidade até surpreende. Poxa, o dólar IDX agora subindo quase 1,5%, é a maior alta diária desde maio de 2020, né, no período do pico ali dos impactos da pandemia sobre o mercado. Então, a intensidade surpreende um pouco, mas o rumo, nenhum, no rumo não, o rumo já era esperado, né, desse primeiro momento, fortalecimento do dólar e também do mercado acionário norte-americano, e aí dólar para cima, commodities para baixo. Eu vi até uma colocação bastante interessante numa matéria hoje cedo, Thiago, e claro que inúmeras especulações vão acontecer agora e diversas análises vão ser observadas e trazidas ao longo dos próximos dias para a gente saber efetivamente e entender quais serão os caminhos também efetivamente tomados pela equipe de Donald Trump, que vai formar ainda a sua equipe mais detalhada, mas essa situação aqui que me chamou um pouco mais a atenção. As promessas de Trump sobre tarifas e imigração são vistas como inflacionárias por analistas, o que é favorável para o dólar. Você concorda com essa afirmação, Thiago? Essas são duas situações que nós temos que realmente observar como efeitos para a moeda norte-americana? Sim, indiscutivelmente as medidas que ele pretende tomar serão inflacionárias, porque se você aumenta a tarifa, você vai aumentar o custo do produto importado. Se você restringe a imigração, você vai reduzir a mão de obra que é o mais barata nos Estados Unidos. Então, tudo isso significa custos maiores. Em contrapartida, ele promete reduzir os impostos para as empresas, o que traria algum alívio. Mas, no geral, as medidas serão inflacionárias, por isso a gente vê hoje uma forte alta do rendimento dos títulos do Tesouro, com o mercado entendendo que o Fed não terá espaço para fazer um grande ciclo de corte de juros,
ao longo do governo Trump, por conta dessas medidas inflacionárias, e aí esse sentimento que acaba trazendo a valorização para o dólar. Entretanto, eu entendo que ao longo do tempo, ao longo do governo dele, a gente não deve ver essa valorização do dólar. Se nós pegarmos no governo Trump de 2017, quando ele assume, até final de 2020, e tirando até o próprio ano de 2020, quando o dólar perdeu valor ao longo do ano, por conta dos juros zeros nos Estados Unidos, o dólar caiu, né? O dólar caiu. Porque a gente tende a ter o quê? Uma economia americana que vai sofrer um pouco o impacto da inflação. Então, a inflação que ainda incomoda o americano vai continuar incomodando lá na frente. E se o Trump realmente, de fato, ele pretende ter uma economia que seja competitiva, né, para reindustrializar os Estados Unidos, não dá para falar em moeda forte. Isso dificultaria muito o plano dele de ter um aumento das exportações como ele pretende. Então, eu entendo que no médio e longo prazo, o dólar tende a perder valor globalmente. Aqui no Uhum. Brasil, aí entra a questão fiscal, que é uma outra conversa, né? Vai depender do governo. Mas eu acho que, no geral, cara, nesse primeiro momento, nessas próximas semanas, meses, o dólar ainda pode realmente continuar fortalecido. Mas ao longo do governo, né, a tendência, entendo que vai ser de depreciação da moeda norte-americana, porque no final das contas não dá para pensar em ser competitivo com uma moeda muito forte. E se você está com um processo inflacionário é, e, e aumentando o déficit fiscal, que isso deverá ocorrer também, isso tende a penalizar a moeda americana. Tiago, eu queria realmente entender de você como é que a posição do Federal Reserve fica frente a isso. Nós sabemos que trata-se de um órgão independente, mas naturalmente com a política monetária, a política financeira que vem com um novo governo, ela vai ser uma das diretrizes para o Banco Central norte-americano também tomar as suas decisões. Você citou um pouco disso nessa sua última fala, falando que o espaço para que um grande ciclo de corte de juros americanos acaba sendo menor, portanto. Quais são suas perspectivas para esse não sei se dá para a gente entender esse final de 2024 e início de 2025, ou vai ser mais importante olharmos os movimentos do Federal Reserve a partir do começo do ano que vem? Bom, primeiramente, amanhã a gente tem a decisão do Fed, está contratado corte de 0,25. Provavelmente em dezembro, mais 0,25. E aí, realmente, cara, o mais importante vai ser a partir do ano que vem. Se nós voltarmos aí no tempo, no primeiro mandato do Trump, ele fez duras críticas contra o trabalho de Jerome Powell, que é o atual presidente do Fed, por ele ter elevado os juros ao longo do seu governo, e segundo Trump isso atrapalharia o desempenho econômico, né? Muito provavelmente a gente vai ter embates públicos entre o Fed e o governo Trump, né? Trump mesmo deu declarações mês passado de que, na visão dele, ele deveria ser ouvido pelo Federal Reserve na adoção da sua política monetária. Trump é contrário a juros altos. E a taxa de juros neutra nos Estados Unidos é 3%. Atualmente está em 5%. Então você tem um espaço para reduzir os juros ainda nos Estados Unidos e mantê-la ainda numa faixa restritiva, 3,5%, 3,75%. É o que o mercado, apesar da vitória do Trump, ainda acredita. Que ainda ao longo, pelo menos do primeiro semestre do ano que vem, o Fed vai seguir tendo espaço para cortar os juros, mas possivelmente não mais trazê-la para a taxa neutra, que seria de 3%. Então ela ficaria um pouco restritiva e aí seria aguardar e acompanhar os indicadores de inflação e os efeitos das políticas de Trump, porque não se sabe ainda qual que vai ser o percentual de tarifação que ele vai cobrar. Ele tem, numa canetada, ele pode cobrar o quanto que ele quiser, 10, 15, 20, 30, 40, 50% de importações, né? Porque ele fala de tarifar o mundo todo, não só a China, não só a Europa, né? Ele fala de todos os países praticamente do globo em pelo menos 10%, mas ele não tem esse número definido. Então ainda faltaria saber realmente quais serão realmente as reais medidas que eles vão adotar em 2025, para daí sim nós termos uma ideia de qual será o impacto inflacionário nos Estados Unidos. Que as medidas serão inflacionárias, não há dúvida. Falta saber qual será o tamanho desse impacto inflacionário. E aí, claro, isso vai respingar no trabalho do Fed. No momento atual, se espera que o Fed não traga mais a taxa de juros para o nível neutro, que seria de 3%,
e que o ciclo se encerraria aí na faixa de 3,5 a 3,75. Ou seja, ainda tem um caminho para a queda de juros nos Estados Unidos, mas ela deve ser mais curta do que era esperado anteriormente. Tiago, essa competitividade dos Estados Unidos no mercado global, como é que ela tem que ser encarada a partir dessa vitória de Donald Trump? Você citou essa questão, então, dessa possibilidade de depreciação do dólar ao longo do governo, com esses cenários todos se desenhando. Como é que você entende que Donald Trump vai tratar dessa competitividade norte-americana, ao passo em que também vai tendo essas rusgas, né, diplomáticas e comerciais com alguns parceiros importantes, como é o caso da China, como é o caso da Europa, enfim, ele já deu muitos sinais e ele sempre faz isso, né? Durante o seu governo entre 2017 e 2021, deixou bastante clara a sua posição, apresentou resultados significativos para alguns setores e para esse mandato não é diferente, ele já deixou bastante claro o que pretende fazer. Como é que você está encarando e esperando o futuro dessa competitividade norte-americana a partir desse ponto? Ele vai tentar tornar, né? O objetivo dele é tentar a reindustrialização nos Estados Unidos, o que é muito difícil, Carla, por conta do alto custo de mão de obra nos Estados Unidos. E após a pandemia, seu custo de mão de obra aumentou bastante. E aí, o que você poderia ter para amenizar esse custo de mão de obra? O maior número de imigrantes. E aí ele vai na direção contrária. Então, a tendência é a gente ter realmente uma continuidade de altas significativas no custo da mão de obra nos Estados Unidos pela questão da lei da oferta e demanda. Você vai ter menos oferta de imigrantes para trabalhar e isso tende a subir o piso do trabalhador, do salário médio do trabalhador americano. Isso vai ser uma dificuldade para o Trump conseguir colocar em prática a competitividade das empresas dos Estados Unidos, né? O desejo dele é super válido, é muito bom, mas na prática, como que vai funcionar? Se tiver um dólar forte, dificulta mais ainda. Ou seja, vai ter um custo de mão de obra elevado, ter um dólar forte, dificultaria muito, né? Não iria levar um aumento significativo das exportações como ele deseja, né? Então, eu entendo que o que ele pretende, há sinais de incoerências nas direções que vão, né, as suas políticas, né, como Sim. querer ser competitivo com dólar alto e com pouca mão de obra de imigrante. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Por isso que eu entendo que o resultado final não vai ser como ele deseja. Ele não vai conseguir dar essa alavanca de competitividade ao produto americano, né? A não ser que ele consiga uma queda muito, a não ser que tenha uma queda muito forte do dólar para se tornar realmente competitivo. Só que isso aí também traria mais pressão inflacionária dentro daquele país. Então, é um trabalho árduo, muito difícil, né? Não tem como você ter uma política fiscal e monetária expansionista ao mesmo tempo, e a política fiscal vai seguir expansionista, né? Ele fala em cortar impostos. O que eu entendo que vai se beneficiar muito, Carla, o mercado acionário americano. Esse sim tem aí uma perspectiva de vida próspera para os próximos 4 anos, com um aumento do lucro das empresas diante do corte dos impostos. Porém, isso pensarmos em aumento de competitividade dos Estados Unidos ao redor do globo é muito difícil. É quase impossível hoje você competir com os asiáticos, em É termos de verdade. custo, né? É só a gente olhar os carros elétricos, né? A Europa tributando, o Canadá tributando, os Estados Unidos tributando, e não para de ter enxurradas de carro elétrico no mundo inteiro. Porque não tem como competir. É muito difícil, né? Eu costumo dizer aqui, entre nós aqui na igreja, falo, olha, o Trump já chegou atrasado em 2016 para fazer essas medidas. Teria que ter feito lá no final dos anos 2000, lá quando foi Obama foi eleito, né? O dragão já foi alimentado, ele já cresceu demais. É É muito verdade. difícil você hoje lutar com esse dragão a competitividade do setor manufatureiro. É muito difícil. Você tá disputando contra um país e, do ponto de vista capitalista, é o mais selvagem de todos da parte de direitos trabalhistas que não existem, tanto é que a China está tentando, né, as empresas chinesas estão trabalhando aí para reduzir em 10% o salário do trabalhador. Imagine se isso ocorre no Brasil, não tem nem como, a lei nem permite. E lá é assim, quer, não quer, tchau.
né? E não tem seguridade social depois. Então, o custo da mão de obra chinesa ainda é muito mais barata que a americana. E essa vai ser a grande dificuldade do Trump conseguir é, é, reindustrializar os Estados Unidos nesse processo. Vamos imaginar aqui, a Apple sai da China por uma pressão do Trump e vai produzir o seu iPhone no seu país de origem, lá nos Estados Unidos. O americano vai aceitar pagar o dobro do custo do iPhone? Isso Difícil, né? pois é uma, é sempre uma faca de dois gumes. Eu queria entender, Tiago, se você entende que nesse momento, e quero saber Hum, a sua análise em relação a isso, se para a saúde financeira dos Estados Unidos a vitória de Donald Trump é uma coisa boa, é um remédio bom para o que estão vivendo os americanos agora e apesar de todos esses efeitos colaterais claro que tem efeitos também internos, as relações diplomáticas internacionais dos americanos, mas internamente, para a saúde financeira dos Estados Unidos, como você vê a vitória de Donald Trump? Olha, do ponto de vista da saúde fiscal do país, não vejo muita mudança entre Trump e Kamala. O fiscal vai continuar deficitário. O Trump tem de trazer esse lado positivo, que é a redução dos impostos. Isso é muito favorável para as empresas americanas que tendem a se beneficiar. E aí sim, o mercado acionário americano ganhando mais um fôlego para mais 4 anos de rally de alta. Já para a população, principalmente a média, ela vai ter um sentimento de melhora inicialmente, porque ela vai ter menos competitividade de imigrantes, né? O que tudo indica, o Trump vai fazer uma varredura mesmo, principalmente com os imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. Isso vai reduzir a mão de obra, vai gerar maior oportunidade ao americano médio. Então você vai ter essa sensação de melhora de bem-estar, pelo menos no primeiro momento. O grande ponto é qual vai ser o tamanho do impacto inflacionário sobre o poder de compra do americano no médio e longo prazo. Aí a coisa pode mudar um pouco de jogo. Já se tivesse sido a Kamala, ia aumentar os gastos, ia continuar tendo problema fiscal. Então, acho que do ponto de vista fiscal dos Estados Unidos, ambos iriam levar para a mesma direção. A continuidade do déficit, a continuidade do aumento da dívida pública americana. Do ponto de vista de bem-estar social, nos primeiros 2 anos, para o americano médio, especialmente, vai ser muito favorável a vitória do Trump. E diria até um pouco mais aqui, Carla. Para o produtor brasileiro agrícola, a vitória do Trump também ela é favorável. Mais favorável do que se seria a Kamala. Porque a tendência é os Estados Unidos entrando de rota de conflito comercial com a China e a China focar mais as suas compras aqui no Brasil, como ocorreu lá em 2019, quando tivemos a primeira guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas. Além disso, olhando até o mercado específico da soja, a tendência é a gente ter uma maior redução de área de soja nos Estados Unidos. Isso também vai ser favorável ao produtor brasileiro. A gente vê Chicago hoje aí caindo quase 20 centavos pelo efeito Trump. A grande dúvida hoje que o produtor tem que estar olhando e atento é como que o basis aqui no Brasil vai refletir esse Sem dúvida. movimento. Ele vai Sim, devolver toda essa queda? Vai devolver parcial? Ou vai devolver até mais do que a própria queda de Chicago? sim. Porque agora as atenções da China para a soja voltam para o Brasil. Eu diria que para o Brasil, a vitória do Trump também tende a ser benéfica, olhando até a própria balança comercial. O Brasil vai exportar menos para os Estados Unidos por questões tarifárias. É provável, mas isso tende a ser compensado com folgas, com maior exportação para a China. E aí a China vai focar mais em carne bovina brasileira, mais em carne suína brasileira, mais em soja e outros produtos. Né? Tem a questão do gergelim que está para sair aí o acordo Brasil e China. Então, acho que para nós também vai ser positivo e para o americano médio, principalmente nesses primeiros 2 anos, vai ser bem favorável. E ele vai, ainda mais o americano que tem o hábito de investir em mercado acionário, e ele vai ver esse mercado acionário pujante, ele vai ter esse sentimento maior de riqueza também. Então, nos primeiros 2 anos, especialmente, acho que vai ser bem favorável a vitória do Trump. Eu acho que a vitória do Trump ela é bem positiva para o país, os Estados Unidos, olhando a sua economia. O duro é que o sonho que o Trump pretende implementar, de reindustrializar, né, a América Grande novamente, é muito difícil, dada a competitividade que dá para se dizer até quase desleal hoje com os produtos asiáticos. Bom, dessa forma você já responde em parte o Nierley,
que te pergunta sobre o que o agronegócio brasileiro pode esperar com a vitória de Trump. Taxação dos americanos sobre produtos chineses pode ser vantajosa para a exportação de commodities no Brasil? Você trouxe essa análise, né, Tiago? Agora, te preocupa um pouquinho essa condição do dólar ainda valorizado antes que essa depreciação, como você também já pontuou, que pode acontecer, ela possa encarecer um pouquinho mais os custos de produção do produtor brasileiro? Essa perspectiva ou esta preocupação também está no radar? Com certeza. Por isso, Carla, como a gente teve até a última conversa, né, rapidamente sobre esse assunto. Por isso que é importante o produtor estar muito atento ao descasamento de moedas. Se eu crio uma dívida em dólar com alguns insumos, eu tenho que travar meu produto em dólar, não em reais. Você não pode descasar moedas, ainda mais no momento que a gente está vivendo, no ano que a gente está vivendo, de muita volatilidade. O ideal é casar as moedas. Então, se eu tenho contas para pagar em reais, vou travar minha soja em reais. Tenho contas para pagar em dólar, travo o meu produto em dólar. Ah, eu não consigo travar meu produto em dólar dependendo da região que eu estou. Então, use as ferramentas de derivativos do mercado financeiro, compra um dólar NDF, de preferência, né, e não faça na bolsa, porque senão vai ter um problema de ajuste diário, e aí pode impactar o caixa, mas é buscar estar sempre casado às moedas, Carla, para não ter esse risco. Porque se você tem a dívida em dólar e você está vendendo o teu produto em dólar, se o dólar subir, sobe os dois, se cai, cai os dois, mas você está redeado e fez a tua relação de troca. O produtor tem que estar sempre atento não descasar moedas, né? Ter uma receita em dólar com uma despesa em reais, ou ter uma despesa em dólar com receitas em moeda brasileira, tem que buscar estar sempre atrelado. Eu tenho de dívida em moeda estrangeira, eu tenho que ter receitas de moeda estrangeira. Eu tenho de receitas em despesas em reais, eu tenho que ter de receitas em reais. Buscar esse casamento, cara, ele é fundamental para você poder fugir dessa volatilidade que vai seguir bastante intensa, não só por conta desse cenário externo, mas também por conta do nosso cenário interno, né, Carla? Já que o governo promete, promete, promete e não entregou nada até agora. É verdade. Tiago, antes da gente. Eu queria até ouvir um pouquinho de ti sobre essa condição do dólar aqui para o Brasil, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê essa primeira reação muito eufórica do mercado, seja para cima ou seja para baixo, essas reações tão intensas, perdendo força? Isso tende a continuar até o final dessa semana, mas ainda assim produtores, mercados de uma forma geral precisam estar em alerta quando né, porque essa onda está quebrando agora com o resultado se consolidando. Na hora que vai voltando isso, é preciso ter atenção para não ser pego pelo mercado de calça curta? Com toda certeza. A volatilidade, a grande certeza que nós temos com relação ao rumo dos ativos é que a volatilidade vai continuar bastante elevada. Enquanto não tivermos clareza de quais serão os tamanhos das taxas de importação que Trump vai colocar na economia, o que ele vai pretender fazer de fato na prática, o mercado seguirá incerto. Incerteza é tudo que o investidor não gosta. Isso gera aversão ao risco e, portanto, ele busca se defender nesse primeiro momento. Então, desculpa, temos que estar bastante atento ao noticiário do dia a dia que vindo dos Estados Unidos em relação a que o Trump realmente pretende vir a fazer. A gente sabe que ele vai fazer o que ele prometeu, isso é uma marca importante de Trump, né? Ele, por não ser político, o que ele prometeu lá na eleição, no primeiro mandato, ele basicamente cumpriu quase tudo, e ele não vai fazer diferente. O que é a dúvida é qual é o tamanho das medidas que eles vão fazer, especialmente essas partes de tarifas. E também acompanhar como que a China vai reagir a isso. Será que a China realmente vai para a guerra comercial ou vai tentar uma negociação e vai ceder um pouco? Isso poderia mudar um pouco o quadro inicial que nós estamos vendo. Tá? Poderia mudar um pouco o quadro inicial que estamos vendo. Então, ficar atento e buscar, Carla, nesse momento, olhar a relação de troca e proteger a margem. Tá? O foco sempre tem que ser proteger a margem do negócio. Não queira especular no momento de muita incerteza. Pode dar muito certo, como dar muito errado. Se der muito errado, o caminho acaba sendo a bancarrota, infelizmente. Então, o produtor, estou fechando o custo, já vou travando minha receita, vou garantir a minha margem. Quer especular? Opere com o mercado de opções na Bolsa de Chicago ou no dólar, para não ser pego de calça curta, porque os movimentos serão intensos. É o famoso, né, cara? Sobe de elevador, cai pela janela.
Esse é famoso. É famoso até porque é por isso que eu tô te perguntando, né? Pra gente já deixar o nosso pessoal, a nossa audiência aqui em alerta. Tiago, US$ 1 de R$ 6 tá batendo na nossa porta. Está batendo na nossa porta. O governo tem feito um esforço grande para que isso possa ocorrer. Os fundamentos. Não, tem feito, tem feito. O governo tem corroborado com isso. Os fundamentos vão completamente na contramão. O Brasil Sim. tem contas externas sólidas, reservas internacionais que cresceram mais de 40 bilhões nos últimos 18 meses. Vamos voltar a ter uma taxa de juro real na casa de 7%, um diferencial de juros Brasil e Estados Unidos superior a 7 pontos percentuais. Portanto, nossos títulos de renda fixa voltarão a ser bastante competitivos e atraentes. Porém, quando a gente olha o calcanhar de Aquiles da política macroeconômica brasileira, que é a nossa política fiscal, que vem deteriorada há 10 anos, e é isso que o mercado pensou, não é o problema fiscal que surgiu ontem, é um problema que ele iniciou em 2014 e até hoje ninguém corrigiu ele de fato. Não se deu um norte de melhora sobre a política fiscal brasileira. E o mercado cansou de esperar. E o governo prometeu, prometeu, prometeu ano passado, continuou prometendo esse ano e tem entregue nada ou até coisas piores do que se esperava. Então, novamente, o governo agora promete um plano audacioso de corte de gastos, tem a ala política do PT que é totalmente contrária a esse plano e tem do outro lado o Haddad sozinho tentando convencer o presidente Lula. E o problema é, a palavra final está sobre o Lula. É ele que vai definir o tamanho do corte. Se esse corte for de 30 bilhões ou menos, o mercado vai reagir negativamente, e aí a gente vai ver o dólar vindo para R$ 6, o que ele sabe um pouco acima, e repito, não faz sentido pelos fundamentos, mas quando você tem uma responsabilidade fiscal, e o Brasil hoje possui a pior relação dívida bruta sobre o PIB entre os países emergentes, isso faz com que o nosso país tenha um risco maior que seus pares. E aí, consequentemente, a nossa moeda acaba perdendo valor. Então, o mercado está naquela angústia, na espera de que agora, será que agora vai? Né? Se esperava semana passada, daí o Haddad vem e fala, não, mas não tem por que ter pressa. Aí o mercado estressou. Né? Aí essa semana cancelaram a viagem dele para a Europa, falou, pô, parece que agora vai. Já estão 2 dias reunidos e até agora não saiu nada. Se não Verdade. sair pacote até sexta-feira, esse dólar realmente pode vir bater a casa dos R$ 6. Faz sentido? Do ponto de vista de fundamento, nenhum. Agora, cuidado para o produtor não se animar demais, porque quando vai muito rápido para cima o dólar, a volta é mais rápida ainda, cai pela janela. Porque o mercado julgando a 6 é o quê? Uma forma de pressionar o governo. Falou, ou você se mexe, ou você se mexe, não tem o que fazer. Exato. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Né? O Brasil mais que triplicou os gastos do governo geral, que é a soma da União, estados e municípios, nos últimos 13 anos. Isso é insustentável ao longo do tempo. E assim, Carla, não é difícil resolver as contas públicas do Brasil. Basta querer. Espaço para cortar no orçamento é o que mais tem. Agora, há um desejo de fato do governo em fazer isso? A impressão que fica é que não. Né? Então ele fica tentando prometer que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, e não o faz, e aí o mercado cansa. E aí ele estressa com o dólar para cima. Né? Que é a maneira dele tem de pressionar o governo a se mexer. Eu não tenho dúvida que esse pacote de corte de gastos vai sair. Tá? Agora, a dúvida que nós temos hoje é qual será o tamanho? Ah, vai ser de 40 a 50 bilhões, como tem sinalizado o Banco Santander, que poderá ser, ou o Arco, que soltou semana passada, de 60 bi. Se forem esses montantes, aí o dólar tende a ceder no Brasil. Tá? Principalmente aí olhando numa ótica de 2 a 3 meses, tirando Certo. essa pressão pontual do Trump. Agora, se vem um pacote ínfimo de 20, 25 bilhões, aí ele vai continuar o mercado estressando até o governo se mexer e adotar novas medidas. Né? O mercado financeiro no Brasil tem muita liquidez e ele tem muita força hoje de poder buscar e falar para o governo, ou você vai para o caminho certo, ou a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Porque a Sim. gente sabe, dólar para cima é inflação para cima. É só a gente pegar os resultados dos IGPs. Né? O IGPM de outubro já foi um desastre. Mais de 1,3% de alta no mês. Se você pegar no acumulado em 12 meses, está em 5,5%. Ou seja, só em um mês cresceu quase um quarto do que ele cresceu em 12 meses. Então, se o governo deixa o dólar realmente andar, e o Lula tem mostrado preocupação com o dólar alto,
a inflação vai bater na porta do Brasil. Agora, para que o dólar não bata, não suba e não bata na porta, né, a inflação não volta a bater na porta aqui no Brasil, depende dele. Ele tem que realmente tomar uma ação, né? E se lembrar de quem que foi o Lula pragmático lá do primeiro e segundo mandato, porque esse Uhum. Lula que a gente vê lembra mais da Dilma, né, Carla? E menos o Lula do primeiro e segundo mandato. É verdade. Tiago, quero muito te agradecer pela companhia. Eu sabia que a nossa audiência ia ser brindada com essa sua análise completa e trazendo esse entendimento inicial, dessa euforia também inicial dos mercados. Agora é ficar de olho. Muito obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao Bom Dia Agronegócio. Já estou te esperando para as nossas próximas conversas. Obrigada e ótima quarta-feira agitadíssima para você, Tiago Davino. Até mais. Obrigado, Carla, obrigado a todos. E realmente, hoje o dia promete aí bastante emoção. Tente lembrar no dia da vitória do Trump em 2016, o mercado também começou bem estressado para os ativos emergentes e ao longo do dia foi acalmando. Eu acho que a gente pode ter um movimento similar ao longo do dia. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, vamos acompanhar. Até mais, Até Tiago. mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.